Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Eu estou seguindo a versão atualizada, ARA. Se tiver a versão aí para projeção, ótimo. Se não, fique tranquilo. Marcos 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Bom, eu quero conversar com vocês sobre o tema não desanime. Jesus está no controle. Eu quero iniciar fazendo 4 declarações, 4 afirmações. A primeira delas é que as tempestades da vida são inevitáveis. Elas chegam, e chegam para todos. Para os homens, para as mulheres, para os ricos, para os pobres, para os doutores, para os analfabetos, para os crentes e para os descrentes. Nenhum de nós consegue viver numa estufa, blindados. A vida não se desenrola numa colônia de férias, num parque de diversões. Aqui enfrentamos lutas. Aqui pisamos estradas juncadas de espinhos. Aqui atravessamos desertos tórridos. Aqui navegamos por mares revoltos. Esta pandemia é uma evidência disso. Todos foram atingidos. Morreram velhos e jovens. Morreram cientistas e analfabetos. Empresários e empregados. Governantes e governados. Sabem por quê? Porque as tempestades são inevitáveis. Elas chegam para todos. Segunda verdade, segunda declaração, à guisa de introdução, é que as tempestades são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar aviso prévio, nos apanham de surpresa. Elas não tocam a campainha e nem batem a porta, arrombam a porta. E às vezes colocam a nossa vida de ponta cabeça. É aquela pessoa que vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com a doença grave. É aquele trabalhador que vai cedo para o seu trabalho e chega lá, fica sabendo que está despedido, não sabendo mais como vai sustentar a família.
É aquele casamento sólido de anos, que acontece um acidente de percurso, o casamento acaba. É aquele pai e aquela mãe que criam um filho com tanto desvelo, de repente ele se rebela, sai de casa, se envolve com drogas, transtorna a família. É assim na vida. As tempestades são imprevisíveis. Me permito ilustrar isto com a geografia onde ocorreu esse fato. Eu acho que todos vocês sabem que o mar da Galileia não é um mar, é um lago. É o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. O mar da Galileia, ele é cercado de montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, e do lado ocidental, as montanhas da Galileia. Esse lago de águas doces tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. No extremo norte de Israel, poucos quilômetros dali, fica o monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo fica sempre coberto de gelo. Ali acontece um fenômeno muito curioso. De vez em quando, os ventos gelados descem do Monte Hermon, e encurralado pelas montanhas, batem na superfície desse lago. Às vezes, sol a pino, começa uma tempestade de vento. Subitamente. É muito provável que tenha sido isso que ocorrera naquele dia. Eles saem, o mar está calmo, no meio da viagem, a tempestade os colhe. É assim na vida. Você sai de casa como qualquer outro dia, de repente um acidente, uma notícia trágica, uma dor avassaladora. Mas há uma terceira verdade que eu quero destacar a título de introdução. É que as tempestades não são apenas inevitáveis e imprevisíveis. Em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis. Aqueles discípulos já tinham lidado com muitas outras tempestades naquele lago. Muitos deles eram pescadores, passaram a vida ali, nasceram ali, cresceram ali, trabalharam ali. Quando a tempestade chegou, certamente eles devem ter pensado: nós sabemos resolver esse problema, já passamos por outros, conseguimos resolver, desta vez vai ser o mesmo. Mas não, o barco não obedecia o comando mais. O mar estava furioso demais, as ondas açoitando o barco frágil com fúria. O barquinho já estava a encher-se de água. Eles não conseguiam resolver o problema. Às vezes é assim na vida, irmãos. Problemas que um dia você enfrentou, você resolveu, agora você enfrenta um outro problema, até parecido com o primeiro, mas você não consegue resolver. Às vezes eu escuto assim algumas irmãs me falando: pastor Hernandes, o homem com quem me casei não é a mesma pessoa. Hoje eu não conheço meu marido. Ele me agride, ele me ofende, ele me machuca emocionalmente, às vezes até fisicamente. Às vezes aquele menino, aquela menina tão doce, tão meiga com os pais, agora se transforma num adolescente rebelde, que não escuta pai e mãe. Aquele problema de saúde que você vai no melhor especialista, e de repente aquele que você achava que era a esperança do tratamento eficaz, diz para você: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Às vezes as tempestades são inadministráveis. Mas a quarta declaração que eu quero fazer é esperançosa. É que as tempestades são pedagógicas. Sabe o que significa isso? Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos.
Se você está enfrentando uma luta, isso não pegou Deus de surpresa. Deus não está lá no céu esfregando as mãos, sem saber o que fazer com a pandemia. Deus é soberano. Nada pega Deus de surpresa. Deus não fica em apuros. Se Ele está permitindo você passar por uma luta, é porque tem um propósito nisso. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para fortalecer as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos reprovar, mas para nos aprovar. Você e eu não cremos em acaso. Você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em misticismo. Você e eu não cremos em praga rogada em crente. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bom, dito isto, a título de introdução, agora com a Bíblia aberta comigo, vamos examinar o texto. O contexto aqui, irmãos, é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. Se você é professor, pregador, ou já deu aulas ou palestras um dia inteiro, no final do dia, você está exausto. E agora Jesus entra no barco com seus discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. Se você olhar o mapa, não é a margem de norte e sul de 21 quilômetros. É a margem de oeste e leste de 14 quilômetros. Portanto, poucas horas de trajeto. Diz a Bíblia que Jesus estava cansado, porque era verdadeiramente homem. Ele pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Quando chega a tempestade, e os discípulos, a princípio, tentam resolver o problema, mas o mar está mais agitado, as ondas estão mais revoltas, o barco está enchendo-se de água, a morte está mostrando para eles a sua carranca. Quando eles entenderam que o problema tinha perdido o controle, ou eles tinham perdido o controle do problema, eles vão a Jesus e acordam Jesus e fazem uma pergunta para Jesus em tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, emudece. E fez-se grande bonança. Agora, Jesus faz uma pergunta para eles: como é que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E então, quando tudo está calmo, os discípulos se entreolham e perguntam assim uns para os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês observaram comigo o texto, perceberam que esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus. A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos. A terceira pergunta está no verso 41, a pergunta entre os discípulos. Bom, já que o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre essas 3 perguntas que eu quero tratar com vocês nesta noite. Então vejamos a primeira pergunta: mestre,
Não te importa que pereçamos? Bom, esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta. Nas horas mais dolorosas da vida, nas noites mais escuras da vida, nos vales mais profundos da vida, quando o seu coração está apertado de dor, quando a sua alma geme, exprimida pelo sofrimento, quando você chora, quando você ora, quando você grita, e a única voz que você escuta são as ondas da adversidade surrando com mais fúria ainda a sua vida. Parece que a única voz que você escuta, o seu clamor, é o eco da sua voz desesperada. Mestre, não te importas? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estás vendo o nosso sofrimento? Não estás percebendo a nossa dor, o nosso aperto? Não estás vendo a morte mostrando a sua carranca para nós? A grande pergunta é: por que esses homens estão fazendo esta pergunta em tom de censura? O que não está bem resolvido na mente deles? Primeiro, o que não está bem resolvido na mente deles, irmãos, é conciliar a ordem de Jesus, passemos para outra margem, com a tempestade. É fácil entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Ele estava numa rota de desobediência, e Deus manda a tempestade para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Então, notinha de rodapé: crente desviado é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Sabe por quê? Porque Deus ama você. E Deus vai mexer os céus e a terra para trazer você de volta. Agora, como é que você vai entender que você está fazendo a vontade de Deus, está obedecendo o que Jesus mandou você fazer, e você enfrenta a tempestade? Parece que a nossa percepção mais simples é que se Jesus está conosco e nós estamos andando com Ele, tudo vai dar certo. Vai ser viagem serena, vai ser céu de brigadeiro. É por isso que eles estão em crise. Talvez você também está em crise, porque você é um crente fiel, você leva Deus a sério, você é fiel nos seus dízimos, você é fiel à sua igreja, está passando por luta, está passando por prova, a tempestade está debaixo, está em cima da sua cabeça, em cima da sua casa, e você está perguntando nas noites mais escuras da alma: até quando, Senhor? Não te importas que pereçamos? Mas por que estão fazendo essa pergunta? Segundo lugar, irmãos, o que não está bem resolvido na cabeça deles? É conciliar a necessidade urgente deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Estava dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Tem hora que a dor maior que enfrentamos não é nem da circunstância, é da demora de Deus. Eu fico olhando Marta. Marta manda um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. E a coisa que mais Marta tinha convicção é de que Jesus atenderia o seu pedido imediatamente. Quando Jesus chega, o Lázaro está morto e sepultado há 4 dias. Quando ela vai falar com Jesus, e Jesus está chegando na aldeia, ela, em vez de falar shalom, na nossa língua,
um cumprimento normal, bom dia, ela já põe a sua mágoa. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O senhor chegou tarde demais. O senhor não me socorreu na hora que eu precisava. O senhor atendeu tanta gente, e eu que sou tua amiga, e Lázaro que é teu amigo, tu não socorreste. Amados irmãos, na verdade, Jesus nunca chega atrasado. O tempo de Deus não é o nosso. O Kairos de Deus não é igual ao nosso Cronos. Jesus não chegou atrasado em Betânia. Jesus esperou até o quarto dia por uma razão muito simples. Havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ser ressuscitado até o terceiro dia de sepultado. Qualquer homem piedoso poderia ser esse instrumento, como Deus usou outrora Elias, Eliseu. Mas na crença dos rabinos, a partir do quarto dia, impossível. Só o próprio Deus podia fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o quarto dia, para que a nação de Israel entendesse uma coisa: eles não estavam apenas diante de um grande homem, eles estavam na presença do próprio Deus entre os homens. Se Deus parece estar demorando, entenda isso, Deus não está longe, Deus não está indiferente, Deus está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Bom, então diz a Bíblia que diante desta pergunta em tom de censura, Jesus se levanta, Jesus repreende o vento e o mar. E eu fico imaginando que a palavra de Jesus parece que é como se estivesse dirigindo uma fera selvagem. Acalma, emudece. E o vento tem ouvidos, e o mar escuta a sua voz, e a criatura se encolhe diante do poder e da autoridade do Criador, e houve grande bonança. Aí Jesus entra com a pergunta, a segunda pergunta do texto: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, Jesus está perguntando: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Agora, pense comigo, e se você estivesse lá, naquela circunstância, você estaria com medo? Preste atenção que não é um navio, não é um transatlântico, é um barco. É um barco, de noite. O mar está revolto. As ondas estão entrando com torrentes d'água dentro do barco. O vento está empurrando o barco, moendo o barco, ele está rodopiando no mar. Você estaria com medo? Eu fiz um cruzeiro em navio grande. Fiz muitos cruzeiros, mas navio grande só um. Saiu de Santos, foi para as praias do interior do Rio. E eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. Irmãos, foi um horror. Naquela semana, ondas de 5 metros. Todas as pessoas dentro daquele navio ficaram nauseadas, todas. As pessoas iam jantar e elas saíam cambaleando pelo corredor e voltavam, me perdoe, vomitando pelo corredor. Quando nós saímos de lá, sabendo que eu teria 8 horas de viagem e eu não suportava mais a náusea, eu fiz uma oração: Deus, ou eu morro ou eu durmo. Agora, imagine num barquinho frágil. E Jesus pergunta: vocês estão com medo por causa de quê? Por que vocês não têm fé? Agora, a pergunta é: por que eles deveriam ter fé e não medo? Para ajudar vocês, como um recurso mnemônico, para memorizar,
Eu vou lhes dar 4 motivos porque eles deviam ter fé e não medo, todos começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus, do verso 35. Ele diz: passemos para outra margem. E eu pergunto a vocês, qual era o destino deles? A outra margem. Então note essa frase: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa, porque nenhuma das promessas de Jesus pode cair por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Em todas as promessas de Deus nós temos o sim e nós temos o amém. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco. Mas quem é Jesus? É o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador da terra, é o Criador do céu, é o Criador do universo. Irmãos, a criatura não pode ser maior do que o Criador. Se o Criador estava dentro do barco, a criatura precisava obedecer a sua voz. Eu quero dizer para você que por maior que seja a turbulência da sua vida, Jesus está com você. E se Ele está com você, não tem por que você ter medo. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A vitória sobre o medo, irmãos, não é porque eu sou forte, não é porque eu tenho conhecimento, não é porque eu tenho estratégias, não é porque eu tenho muita gente do meu lado. A única forma de você vencer o medo é ter convicção de que Jesus está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Deixa eu fazer outra pergunta. Jesus sabia que a tempestade viria? É óbvio que sim. Mas se sabia, por que dormiu? Dormiu porque ele sabia que tudo estava sob controle. Então, paz não é ausência de tempestade. Paz é confiança no meio da tempestade. Paz é você saber que Deus está no controle. Eu não estou dizendo que você está no controle. Os discípulos não estavam no controle, mas Jesus estava. E é isso que importa. Ele é o timoneiro. Ele é que está no controle. Então você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. É curioso que Marcos reúne ao redor desta passagem mais 3 passagens que destacam o poder de Jesus. Aqui Jesus tem poder sobre a natureza. O vento, o mar obedecem a sua voz.
Mas quando Jesus desembarca do lado oriental, nas montanhas de Golã, em território das 10 cidades gentílicas, chamada de Decápolis, o cenário não era nada bonito. Era de noite, dentro de um cemitério, no despenhadeiro. Tudo que você não espera ver dentro de um cemitério de noite é alguém vivo. E esse alguém que está vivo, diz a Bíblia que ele está furioso, ele está nu, que ele está gritando, que ele está correndo no meio dos sepulcros, que ele está se ferindo com pedras, e que ele está tomado por uma legião de demônios. O que é uma legião? Irmãos, legião era a mais temida máquina de guerra do Império Romano, composta de flecheiros, homens adestrados na espada, homens lançadores de setas venenosas e inflamadas. Quando uma legião chegava numa região, devastava tudo, destruía tudo, eles eram indomáveis. Uma legião era composta de 6.000 soldados romanos, e agora tem dentro de um único homem 6.000 demônios. E Jesus vai para aquele local, de noite, depois de uma tempestade, dentro de um cemitério, porque ali havia um homem enjeitado da família, enjeitado da sociedade, foragido da justiça, porque nenhuma algema conseguia prendê-lo. E Jesus o liberta, e Jesus o cura, e Jesus o salva, e Jesus o envia à sua terra como um missionário. Sabe para que fazer isso? Para mostrar uma coisa: ele tem poder sobre a natureza e ele tem poder sobre os demônios. Quando Jesus retorna para o lado ocidental, havia uma multidão esperando por ele, e lá está o chefe da sinagoga, Jairo, com a filha única de 12 anos, à beira da morte, e ele vai ao encontro de Jesus buscar socorro. Enquanto Jairo está buscando socorro em Jesus, havia uma mulher anônima, sofrendo há 12 anos uma hemorragia crônica, já completamente quebrada, porque tudo que ela tinha gastado com a medicina, sem resultados. E essa mulher pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca a orla das vestes de Jesus, a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Enquanto Jesus atendia a mulher hemorrágica, diz a Bíblia que chegam os emissários da casa de Jairo, dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Acho que o mundo desaba sobre a cabeça de Jairo, e Jesus olha para ele e disse: Jairo, não tenhas medo, crê somente. E Jesus vai para a casa de Jairo, vai lá dentro do quarto, põe a mão na menina e disse: Talita cumi, menina, está na hora de levantar. E a morte solta as suas garras da menina, e a menina ressuscita. Sabe por quê?
Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Então você não precisa ter medo, você precisa ter fé, por causa da promessa de Jesus, por causa da presença de Jesus, por causa da paz de Jesus, por causa do poder de Jesus. Mas agora chegamos à última pergunta do texto, no verso 41. O mar está calmo, o barco está balançando serenamente, os discípulos estão tomados de uma grande reverência e temor, quando eles perguntam uns para os outros assim: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. E hoje nós devemos responder esta pergunta. E nós diríamos que este é aquele que com o Pai e com o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, antes que o mundo fosse criado, traçou um plano eterno, perfeito, eficaz, da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os patriarcas falaram, de quem os profetas descreveram, a quem os profetas descreveram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, pelo tabernáculo, pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelaquela coluna de nuvem que os guiava durante o dia, por aquela coluna de fogo que os guiava durante a noite. Este era aquele maná que caía do céu, o verdadeiro pão para alimentá-los. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo templo de Jerusalém, aquele que foi simbolizado pelos sacrifícios, pelas festas de Israel. Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é este? Este é o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Este é o Messias prometido. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Ora, este é aquele que trouxe esperança, porque ele é a esperança. Ele é aquele que trouxe a paz, porque ele é a paz. É aquele que trouxe justiça, porque ele é a nossa justiça. Quem é este? Ora, este é aquele que andou por toda parte, fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os endemoniados foram libertos, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o
pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é este? Este é o cabeça da igreja, este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o alfa e o ômega, este é o princípio e o fim, este é o rei dos reis, este é o senhor dos senhores, este é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós, desceu da glória, se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, e foi humilhado até a morte, e morte de cruz. Este é aquele que por amor de nós suou sangue no Getsemane. Este é aquele que por amor de nós foi cuspido e esbordoado no sinédrio, foi vilipendiado e espancado no pretório romano. Este é aquele que carregou sobre os seus ombros o madeiro pesado, e sobre este madeiro os nossos pecados. Este é aquele que caminhou pelas ruas de Jerusalém, debaixo de apupos e vaias de uma multidão ensandecida. Este é aquele que foi dependurado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou, segundo as Escrituras, para nossa justificação. Este é aquele que matou a morte, este é aquele que tirou o aguilhão da morte, este é aquele que inaugurou a imortalidade e é a ressurreição e a vida, este é aquele que retornou para o céu em glória, este é aquele que está sentado à destra de Deus, este é aquele que governa a igreja, este é aquele que é o Senhor dos senhores e depõe reis e levanta reinos e abate reinos. Este é o nosso grande sumo sacerdote. Este é o advogado justo. Quem é este? Este é o amado da nossa alma, o noivo da igreja, que voltará pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, inescapavelmente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o juiz de vivos e de mortos, que vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Este é aquele que virá para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e lançará no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem é este? Este é o noivo que entrará com a sua noiva glorificada para as bodas do Cordeiro, e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Este é o amado da nossa alma, com quem nós viveremos, com quem nós reinaremos, a quem nós veremos face a face, com quem nós participaremos desta grande festa, para sempre e sempre e sempre. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, aquele que diz para você: você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Que Ele nos abençoe. Aleluia. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.